Salve, salve, rapaziada! Aqui quem vos fala é o pastor Magdiel, de volta com mais um Carona com Deus. 1 João capítulo 5, versículo 8 diz: ora, todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e o inimigo não o toca. Amados, quando lemos esse texto, se nós não tivermos o auxílio do Espírito Santo, podemos achar que quando nós, cristãos, convertidos a Jesus, passamos por algum problema na vida, seja ele físico, financeiro, espiritual, e pensamos em desistir ou até mesmo em por algum momento ceder os desejos da carne, se não tivermos buscando a presença de Deus, podemos achar que a palavra de Deus não é verdadeira. Mas o próprio Jesus, em João 17 diz: santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ah, pastor, eu sou cristão, eu sou convertido há muitos anos, eu amo a Deus, sou batizado nas águas, arde meu coração em ganhar almas para o reino. Mas eu fui atacado, tocado pelo diabo. Quer ver? Eu perdi meu emprego. E na sequência eu perdi a minha casa. E às vezes vem desejos de satisfazer o desejo da carne. Significa então que eu não sou nascido de Deus? Amados, ser atacado, tentado, sentir desejos que podem desagradar a Deus, mas que interiormente e exteriormente você luta contra isso, toda vez que isso vem em sua mente, não te caracteriza ser um praticante do pecado, ou alguém, amado, que não nasceu de Deus, mas sim um filho de Deus com o potencial que Satanás tem tentado arrancar. Sabe por quê, amados? Porque senão não faria sentido o que Jesus diz em João 16:33, quando ele fala assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amados, se ser atacado fisicamente e espiritualmente significasse não ser o filho de Deus, os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, não teria passado por tudo que passou. Amados, esse texto de 1 João 5,18, quando diz: os que são nascidos de Deus, o inimigo não toca. O inimigo não toca tem o sentido de não produzir o efeito dentro de você, ou não produzir o efeito desejado pelo diabo. É como se você fosse picado por uma cobra venenosa, mas o veneno não produzisse o efeito que deveria produzir dentro de você. Ou seja, o inimigo tocou em seus sentimentos, em suas emoções, mas não produziu o efeito desejável, que é desejado, que era roubar a natureza divina que há dentro de você, simplesmente porque você é nascido de Deus. Um exemplo de um homem assim na Bíblia, que foi tocado pelo inimigo, mas não surtiu efeito, esse cara foi Paulo. Em Atos 28, do versículo 3 até o versículo 6, conta que em uma ilha, após um naufrágio, Paulo foi picado por uma víbora venenosa, uma cobra venenosa. E essa cobra ficou grudada na mão de Paulo. E todos viram e esperaram que Paulo fosse inchando, e depois caísse morto. Mas só, querido, que nada aconteceu com ele. Amados, não significa que Paulo não tenha sentido dor naquele momento. Mas a Bíblia diz que o veneno não causou o efeito que todos esperavam, porque eles ficavam esperando, que era a morte de Paulo. Ou seja, podem até perseguir você, podem até te caluniar, tentar contra o teu casamento, podem zombar de você porque você resolveu esperar em Deus o seu companheiro, a sua companheira. Você pode sentir essa dor, essa tristeza, mas esse veneno não causará efeito em sua vida, porque você é nascido de Deus. Exteriormente, o inimigo pode até grudar em você, tocar em você, mas interiormente não produzirá o efeito algum. 2 Coríntios 4, 8 e 9 dizem: tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, o inimigo não irá tocá-lo como ele bem quer, porque você é nascido de Deus. Passou bonito isso, mas quem são de fato os nascidos de Deus? São os que se tornam filhos de Deus. Tá, mas quem são os filhos? São os que entregaram suas vidas a Jesus. Como diz em João 12, todos quanto o reconheceram,
o receberam, tiveram o poder de serem chamados filhos de Deus. Amados, que Deus te abençoe tremendamente nessa semana, que você entenda que você é nascido de Deus. Ah, pastor, eu não entreguei a minha vida a Jesus, então o que você está esperando? Passe de criatura para filho o quanto antes, porque o inimigo não vai tocar em você. O inimigo não vai produzir o efeito que ele quer produzir em você, porque você é nascido de Deus. Ah, pastor, mas eu luto, eu tenho uns sentimentos. Filho, quem não tem sentimento é quem já morreu. Já viu morto ter sentimento? Morto acabou, morreu. Se você está sentindo alguma coisa, é porque você está vivo. E também porque o diabo quer destruir a tua vida. Mas não vai conseguir porque você é nascido de Deus. Se não é, passe a ser hoje. Entregue a tua vida a Jesus, confia nele e o mais ele fará. Se você gostou desse carona, compartilha esse carona, se inscreve no canal, fortalece o canal, meu irmão, e dá um like, não deixe de dar um like. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado por essa pessoa que ouviu até agora, por todos que estão ouvindo, que ouviram até agora. Abençoa-os em nome de Jesus e que eles possam entender que eles sim podem e precisam ser, Pai, nascidos de Ti. Por isso, Deus, eu os abençoo nessa semana, que tenha uma semana maravilhosa, cheia da Tua presença em nome de Jesus. Valeu. Tchau, tchau!